Chega mais, meu fio, minha fia. Chega mais para perto do fogo manso dessa prosa. Puxa uma cadeira, não. Hoje eu quero lhe mostrar um banquinho. Um banquinho pequeno, de madeira simples, sem luxo, sem enfeite, desses que o povo olha e pensa que é só um assento. Mas não é só não. Esse banquinho que o preto velho escolhe para sentar é como uma chave que abre porta dentro do peito. É como um sino que toca sem fazer barulho, chamando tudo que está desorganizado para voltar pro lugar. E eu sei direitinho como a mente do povo anda ligeira. Tem gente que chega e pensa, por que ele não senta numa cadeira boa? Por que ele fica ali tão perto do chão? É costume, é tradição, é humildade. E eu digo com a calma de quem já viu muita coisa. É tudo isso e mais um tanto que o olho apressado não alcança, porque o banquinho do preto velho não é só onde ele descansa as pernas, é onde ele firma o mundo. Você já reparou no ambiente quando ele senta? Repara com carinho, sem pressa. Quando o preto velho vai chegando, o ar parece que muda de textura. É como se a pressa perdesse força, como se o barulho lá de fora ficasse mais distante. O povo entra falando alto, preocupando com conta, com briga, com medo, com saudade, e vai sentando, vai esperando. E de repente aquele clima todo que estava espalhado começa a se ajuntar no meio, como poeira que assenta depois da ventania. Isso não é imaginação, é trabalho, é fundamento, é medicina. Porque tem coisa que não cura com palavra bonita, meu filho. Tem dor que não se acalma com conselho rápido. Tem pessoa que não volta pro eixo só ouvindo "vai ficar tudo bem". Tem gente que precisa sentir o mundo de novo, sentir o chão, sentir a própria respiração, sentir o tempo e o banquinho. O banquinho é um jeito de ensinar tudo isso sem dar aula. Eu vou lhe pedir uma licença para começar do começo, do jeitinho que a gente começa toda a roda, com respeito. Se você está me ouvindo agora, seja com a casa silenciosa, seja com barulho ao redor, eu lhe peço só uma coisinha simples. Respira mais fundo uma vez, só uma. Não precisa forçar nada. Só repara que você está aí. Repara que existe um corpo lhe segurando. Repara que existe um chão lhe sustentando. Pronto, agora dá para conversar. Porque essa história aqui não é só sobre um banquinho de madeira. É sobre por que você, às vezes, se sente solto por dentro. É sobre por que você entra em certos lugares e sente um aperto, uma inquietação, uma vontade de ir embora sem saber por quê. É sobre por que tem gente que chega perto de uma entidade e chora sem entender, e depois vai embora mais leve, como se tivesse deixado um saco de pedra no canto. E eu vou lhe dizer logo, antes que a dúvida faça ninho, o preto velho senta baixo porque ele escolhe, e essa escolha muda o ambiente, muda de verdade, muda porque ensina, muda porque organiza, muda porque acalma, muda porque chama o povo para a realidade mais simples e mais esquecida, a realidade do essencial. Eu lembro de um tempo em que o povo achava que grandeza era ficar por cima. Quanto mais alto, melhor. Quanto mais visto, melhor. Quanto mais barulho, melhor. E mesmo hoje, com tudo moderno, com tudo correndo, tem muita gente que ainda vive assim, correndo atrás de um por cima que nunca chega. Só que grandeza de verdade, meu filho, é quando a pessoa consegue descer sem se diminuir. É quando ela baixa a cabeça sem perder a dignidade. É quando ela senta num banquinho pequeno e mesmo assim enche a sala toda de presença. O banquinho é isso, presença. Senta aqui comigo, só na imaginação. Não precisa ir para terreiro, não precisa acender nada, não precisa fazer nada demais. Só imagina um banquinho simples, no canto. Imagina uma sala limpa, um silêncio respeitoso, uma luz morna. O preto velho entra devagar, com um sorriso que não é de mostrar dente, mas de mostrar alma. Ele não entra para impressionar, ele entra para acolher, ele não entra para mandar, ele entra para orientar. Ele caminha com um tempo que não briga com ninguém. E quando ele escolhe o banquinho, ele escolhe o chão junto, porque o chão é o lugar onde tudo se apoia.
O chão não compete, não grita, não aparece, mas sem ele nada para em pé. E tem muito ser humano que está assim, sem chão por dentro. De pé por fora, caído por dentro, funcionando, mas sem firmeza, sorrindo, mas sem repouso, falando, mas sem escuta. A primeira coisa que o banquinho faz é isso. Ele devolve o chão. Quando o preto velho senta baixo, ele puxa a energia para baixo. E isso é uma bênção. Porque quando a energia sobe demais na cabeça, o pensamento vira tormenta, o coração acelera, a pessoa fica irritada, ansiosa, desconfiada, cansada, sem ter feito nada. Aí ela chega na gira e quer falar, quer explicar, quer justificar, quer entender, quer resolver tudo com a mente. E a mente é boa, sim, é ferramenta. Mas ferramenta não pode ser dona da casa. O banquinho ensina, desce, vem pro corpo, vem pro agora. E como é que ele ensina? Sem discurso, só sentando. Eu vou lhe contar uma cena que eu vi tantas vezes que dá até para sentir o cheiro. Chega uma moça, o olho vermelho de chorar escondido. Ela se senta na frente do preto velho, mas ela não se senta inteira. O corpo tá ali, mas a alma tá correndo. A mão mexe no cabelo, mexe na roupa, mexe na bolsa, mexe no nada. A perna balança, a respiração é curta, a palavra sai aos pedaços. E o preto velho, ele não corre atrás dela. Ele não fala por cima, não atropela, não dá bronca. Ele só ajeita o cachimbo, dá uma tragada que parece puxar o tempo para dentro da boca, solta devagar e olha. Olha com um olhar que não acusa. Olha com um olhar que enxerga. Aí ele bate de leve no banquinho como quem diz, fica aqui. Não é fica aqui de prender, é fica aqui de firmar. E aos poucos, a moça começa a respirar mais fundo. O corpo que estava em alerta começa a perceber que ali não tem ataque. O coração, que estava se defendendo do mundo, começa a entender que ali tem colo. E o ambiente inteiro acompanha isso. Porque o banquinho não é só para o preto velho. É um sinal para o mundo espiritual e para o mundo de dentro da pessoa. Aqui a pressa não manda. Tem gente que acha que o preto velho senta baixo porque ele sofreu. E sim, sofreu. Sofreu demais. Mas não é só por isso. Não é coitadinho. Preto velho não é coitado, não. Preto velho é forte, é sábio, é grande. E é justamente por ser grande que ele escolhe o pequeno. Justamente por ser forte que ele escolhe o simples. Porque ele sabe um segredo que muita gente esqueceu. O que é verdadeiro não precisa se inflar. Vou abrir meu coração de memória para você entender melhor. Eu já tive corpo um dia, meu fio. Já tive nome que não era meu. Já tive vida que não era escolhida. Já tive mão calejada, pé no barro, sol no lombo, noite sem descanso. E vou lhe dizer uma coisa. Quem aprende a sobreviver com tão pouco, aprende a ver o valor do mínimo. O banquinho, naquele tempo antigo, era privilégio raro. Tinha lugar que nem isso tinha. Tinha gente que sentava no chão duro, na pedra, no tronco, na terra úmida. E mesmo assim, quando a pessoa sentava, ela encontrava um pedaço de paz ali no meio do sofrimento. Porque sentar é um gesto que diz, eu continuo vivo. Eu ainda sou alguém. Eu ainda tenho um centro. E nessa época, eu aprendi outra coisa que carrego até hoje. Perto do chão, a gente escuta melhor. Você já reparou como o barulho do mundo vem mais alto? Vem de cima, vem de longe, vem das bocas, das paredes, das ruas. Mas o que é de verdade vem baixo, vem de dentro, vem do ventre, vem do coração, vem do silêncio, vem da terra. A terra fala, meu filho. Fala sem palavra, fala com firmeza, fala com constância, fala com paciência. A terra não se desespera porque choveu. A terra não se desespera porque fez sol. A terra recebe, transforma e devolve. E quando o preto velho senta no banquinho, ele encosta nessa linguagem. É por isso que tanta gente sente uma paz estranha, uma paz que dá vontade de chorar. Porque a pessoa passa a vida toda brigando com o tempo, brigando com o próprio corpo, brigando com o que sente, e de repente encontra alguém que não briga, encontra alguém que senta,
que aguenta, que espera, que olha, que acolhe, que transforma. A segunda coisa que o banquinho faz é essa: ele ensina sem humilhar. Tem gente que confunde humildade com se rebaixar. Humildade, meu filho, é saber seu tamanho de verdade, é não precisar fingir grandeza, é não precisar diminuir o outro para crescer, é ser tão seguro por dentro que pode escolher o simples por fora. O preto velho senta baixo e com isso ele diz para todo mundo: você não precisa provar nada aqui. E olha que coisa bonita. Quando a entidade senta no banquinho, ela fica na altura do coração de quem está ajoelhado ou curvado pela dor. Não é para a pessoa se ajoelhar por obrigação. É que a dor, às vezes, dobra a gente. A vida dobra. A tristeza dobra. O medo dobra. E o preto velho, sentando baixo, não fica acima da dor da pessoa. Ele fica junto. Ele fica junto do que dói. Isso muda o ambiente porque muda a relação. Em muitos lugares do mundo, a pessoa que está buscando ajuda tem que subir escada, bater em porta, implorar atenção. Ali, não. Ali, quem está ajudando, desce. Desce para encontrar. Desce para acolher. Desce para olhar nos olhos sem impor. É um fundamento tão delicado que quando você entende, você nunca mais vê aquele banquinho do mesmo jeito. E tem mais. O banquinho do preto velho não é só um símbolo moral, ele também é um instrumento energético. Vou falar de um jeito simples. Energia tem caminho, e caminho tem direção. Tem coisa que precisa subir, tem coisa que precisa descer, tem coisa que precisa circular. Quando fica tudo acumulado em cima, dá confusão. Quando fica tudo preso embaixo, dá peso. O trabalho espiritual é, muitas vezes, reorganizar isso. E o banquinho ajuda, porque ele estabelece um ponto de descarga, um ponto de aterramento. O preto velho senta e vira, ele mesmo, uma árvore antiga. Raiz lá embaixo, copa lá em cima, sombra no meio. Ele puxa o excesso, acalma a turbulência e devolve em forma de conselho, de benzimento, de sopro de vida. Você acha que é só palavra? Não é só palavra. A palavra do preto velho é carregada. Ela vem com um silêncio antes, e esse silêncio é remédio. Tem gente que chega querendo receita, querendo faz isso, faz aquilo. E o preto velho, muitas vezes, começa com uma pergunta simples. Como você tá, fio? Essa pergunta, quando vem de um lugar verdadeiro, abre a comporta. Porque quase ninguém pergunta isso de verdade. Quase todo mundo pergunta para responder logo em seguida. Quase todo mundo pergunta para se livrar. Mas o preto velho pergunta para acolher, para ouvir, para ficar junto. E enquanto ele ouve, ele vai firmando o ambiente com o corpo sentado baixo. Vai segurando o campo como quem segura uma criança que está tremendo. Eu vou lhe contar uma história que explica esse mistério do banquinho de um jeito que você vai sentir. Era uma vez um homem desses de cidade grande, acostumado a mandar e a resolver. A vida dele parecia bonita por fora. Bom trabalho, carro, casa arrumada, roupa limpa, relógio caro. Mas por dentro ele estava rachado. Rachado de ansiedade, rachado de raiva, rachado de cansaço. Ele não dormia direito. Quando dormia, sonhava com queda. Quando acordava, já acordava com o peito apertado. A cabeça dele era uma rádio ligada em 1000 estações ao mesmo tempo. E ele tinha vergonha de admitir fraqueza. Vergonha de dizer que estava perdido. Até que um dia, por insistência de alguém que amava ele foi num terreiro. Não foi por fé, foi por desespero. Foi com aquela postura de quem vai ver qual é, meio debochado, meio desconfiado, meio fechado. E a espiritualidade, meu filho, ela não se ofende com dúvida sincera. Ela só não perde tempo com arrogância. Ele entrou. Viu gente simples, viu vela, ouviu ponto, viu fumaça de defumador. E a cabeça dele julgou tudo. Julgou com rapidez, julgou com medo, julgou com ignorância. Porque quando a gente não entende, a gente julga para se sentir seguro. A gira começou. As entidades foram chegando. E quando o preto velho chegou, ele viu aquele velho se arrastando devagar, sentando num banquinho pequeno, como se o mundo inteiro coubesse ali.
E o homem pensou: esse aí vai me ajudar como? Sentado nesse banquinho? Que poder é esse? Ele foi chamado para consulta, sentou na frente, cruzou os braços, tentou manter a pose, e o preto velho olhou para ele com uma calma que dava raiva. Porque quem está acelerado se irrita com quem está calmo. Parece provocação, mas não é. É espelho. O preto velho não perguntou nada de início, só acendeu o cachimbo com a paciência de quem não precisa provar pressa para ninguém. E o homem, impaciente, soltou logo: eu vim aqui porque me disseram que o senhor ajuda. Eu quero saber o que eu faço para parar com essa angústia. O preto velho tragou e soltou a fumaça devagar. E disse: você não quer parar, fio. Você quer mandar nela. O homem ficou sem entender. Como assim? Você quer mandar na angústia do mesmo jeito que você manda no mundo. Você não está cansado só porque o mundo é pesado. Você está cansado porque você não sabe sentar. Aquilo bateu como tapa. Eu sei sentar. Eu sento no escritório o dia inteiro. O preto velho sorriu de canto. Você senta com o corpo, fio. Com a alma você não senta, não. Sua alma está em pé, de punho fechado, o tempo todo. O homem engoliu seco, porque no fundo era verdade. E aí o preto velho bateu no banquinho dele com carinho e falou: você está vendo esse banquinho aqui? Esse banquinho não é pequeno, não. Pequeno é o orgulho que você carrega achando que é grande. Esse banquinho é para lembrar o corpo onde mora a paz. Você quer aprender? Então hoje, quando você sair daqui, você vai fazer um trem simples. Todo dia antes de dormir, você vai sentar num lugar baixo. Pode ser no chão, pode ser num banquinho. E você vai ficar 5 minutos sem querer resolver nada. Só respirando, só deixando a vida assentar. O homem quis rir. Quis dizer que era bobagem, mas tinha uma coisa naquele velho, uma firmeza macia, que desmontava defesa. Ele tentou argumentar: mas isso vai mudar o quê? E o preto velho respondeu: vai mudar você, e quando você muda, o ambiente muda junto, porque você leva seu ambiente dentro do peito. Essa frase foi como água. O homem foi embora sem entender tudo, mas fez. No começo foi difícil. Sentar baixo parecia humilhação. Parecia perda de tempo. A mente gritava: levanta, vai fazer alguma coisa útil. O corpo doía. O silêncio incomodava. E ele percebeu uma coisa assustadora. Ele não sabia ficar consigo mesmo. Ele sabia trabalhar, produzir, vencer, discutir, mas não sabia ficar. E é aí que mora o segredo do banquinho, meu filho. O banquinho é um treino de ficar. Com o tempo, 5 minutos viraram 10, 10 viraram 15, e ele começou a notar pequenas mudanças. Dormia um pouco melhor, brigava um pouco menos, tinha menos necessidade de controlar tudo. Um dia, no meio do caos do trabalho, ele lembrou do banquinho do preto velho e por dentro sentou, não fisicamente, por dentro. Ele respirou, e a tempestade dentro dele baixou um grau. Você entende? Não é mágica de circo, é sabedoria ancestral. E agora eu volto pro terreiro, pro ambiente. Quando o preto velho senta no banquinho, ele está fazendo isso com todo mundo ao redor. Ele está dizendo, sem palavra: baixa, acalma, fica. Tem entidades que trabalham em pé, com força de corte, com movimento, com giro. Preto velho trabalha com peso de calma. Ele trabalha com densidade boa. Ele trabalha com o tipo de firmeza que não empurra, mas sustenta. E o ambiente responde porque o ambiente é sensível. Você já entrou num lugar onde 2 pessoas brigaram e ninguém te contou, mas você sentiu. Já entrou num lugar onde alguém chorou muito e ficou aquela coisa no ar? Já entrou num lugar onde teve alegria e você sentiu leveza? Então, ambiente é energia organizada por emoção, por pensamento, por presença. O banquinho organiza. E tem outro ponto que pouca gente fala. Quando o preto velho senta baixo, ele convida a pessoa a se aproximar de outro jeito. Não é aquele encontro de eu em pé, você em pé, 2 egos batendo. É um encontro de escuta. O consulente, muitas vezes, precisa se inclinar um pouco para ouvir.
E quando inclina o corpo, inclina o orgulho junto, inclina a pressa junto, inclina a dureza junto. Não é submissão, é disponibilidade. O mundo ensinou a gente a endurecer, meu filho, e dureza demais vira doença, vira afastamento, vira solidão, vira aquela sensação de que ninguém te entende. O preto velho no banquinho ensina o contrário. Amolece. Amolece com dignidade, amolece com limite, amolece com respeito. Mas amolece, porque só o que amolece pode ser moldado de novo. E agora eu vou lhe contar a história do banquinho que ninguém via, mas todo mundo sentia. Teve uma gira em que o terreiro estava estranho, o povo chegou pesado, o ponto não encaixava, os médium estavam inquietos, a casa parecia sem chão, como se tivesse vento dentro. E o dirigente preocupado foi olhando tudo, vela, firmeza, defumação, água, oração, tudo parecia certo, mas o clima não assentava. Aí chegou um preto velho e pediu o banquinho. Procuraram, não acharam. Procuraram de novo. Nada. Alguém falou, uai, ele senta em outro lugar. Colocaram uma cadeira. O preto velho olhou a cadeira como quem olha uma roupa que não serve. Sentou por educação, mas a perna não achou lugar. A energia não achou caminho. Ele levantou devagar, pediu licença e falou bem mansinho. Fio, traz meu chão. O dirigente não entendeu. Seu chão, meu pai. O preto velho apontou para o canto onde sempre ficava o banquinho. Aquele banquinho, fio, não é meu assento, não. É minha raiz. Sem ele, a casa fica sem peso. Aí o dirigente arrepiou porque entendeu. Foram procurar mais uma vez, com calma. E acharam o banquinho guardado num lugar errado, esquecido, porque alguém limpou e colocou longe. Trouxeram. Quando o preto velho sentou, meu fio, não foi nada espetacular. Não teve trovão, não teve grito, só teve uma coisa. O ar assentou. As pessoas respiraram mais fundo sem perceber. O canto ficou mais afinado. A vibração desceu. Era como se alguém tivesse colocado a mão em cima de uma panela fervendo e diminuído o fogo. O ambiente virou casa de novo. E aí, o preto velho explicou, para quem tinha ouvido para entender. Tem coisa que é pequena só na vista. No fundamento, é grande. Isso vale para o banquinho e vale para você. Quantas vezes você está procurando solução enorme para um problema que precisa de gesto pequeno? Quantas vezes você acha que vai se curar com uma virada gigante quando sua alma está pedindo um banquinho? Um silêncio, uma rotina de cuidado, uma conversa sincera, um descanso. O banquinho é um lembrete da cura lenta, e cura lenta é a cura que fica. Tem gente que quer uma palavra que apague a dor na hora, e às vezes até tem alívio, sim. Mas a vida cobra o aprendizado. Se você não aprende a sentar por dentro, você volta a correr por dentro e corre até cair. O preto velho senta para ensinar a não cair. Agora, deixa eu lhe falar de um jeito que toca mais fundo. O banquinho é um lugar de ancestralidade. Quando o preto velho senta, ele não senta sozinho. Senta junto com ele uma linhagem inteira de gente que resistiu, que sofreu, que amou, que perdeu, que cantou para não enlouquecer, que rezou para não morrer por dentro, que ensinou com silêncio, que cuidou dos seus mesmos sem ter nada. Senta junto uma memória coletiva que não cabe em livro. Senta junto uma força que vem de longe. E essa força, quando chega, mexe com o ambiente porque mexe com as raízes das pessoas. Tem gente que chega e sente uma saudade que não tem nome. Tem gente que chega e sente vontade de pedir perdão para alguém que nem está mais aqui. Tem gente que chega e sente um respeito que nunca sentiu por ninguém. Porque o preto velho no banquinho abre uma porta interna onde mora algo antigo. E o antigo, quando é bom, não envelhece. Ele amadurece. Você pode não ter crescido dentro de religião nenhuma. Você pode ser de outra fé, de outro caminho. Isso não importa aqui. O que importa é que existe um tipo de sabedoria que é humana e espiritual ao mesmo tempo. A sabedoria de quem aprendeu a viver com o coração sem virar pedra. E isso, meu filho, o mundo anda precisando demais. Porque hoje o povo está sentado em cadeira alta por fora e vazio por dentro.
Tá cheio de opinião e sem silêncio. Tá cheio de informação e sem verdade. Tá cheio de contato e sem encontro. O banquinho do preto velho é um protesto manso contra esse mundo doido. Um protesto que não grita. Um protesto que senta. E sentar, às vezes, é o ato mais revolucionário de todos. Agora, eu quero lhe levar para uma cena que talvez você nunca tenha reparado direito. Quando o preto velho senta, ele costuma pegar algo simples, um rosário, um pedaço de pano, um copo d'água, uma guia, um cachimbo. E ele mexe devagar. Ele não tem pressa de terminar. Ele parece conversar com o tempo. E enquanto ele faz isso, as pessoas em volta vão, sem perceber, entrando na mesma frequência. O ambiente vai ficando mais redondo, mais inteiro. A energia para de dar pico, para de oscilar. Isso é porque o preto velho trabalha muito com ritmo. E ritmo é tudo. Você já viu o bebê dormir quando alguém balança devagar? Já viu como o som repetido acalma? O coração da mãe, o compasso da respiração, tudo isso é ritmo. E o preto velho, no banquinho, vira um metrônomo espiritual. Ele marca um compasso que organiza as emoções de quem chega quebrado. É por isso que muita gente chora sem saber. Não é tristeza, é desarme. Chorar às vezes é o corpo dizendo: agora eu posso soltar, agora eu posso baixar a guarda, agora eu posso descansar. E o banquinho é esse agora eu posso, virando ambiente. Mas tem uma pergunta que mora escondida em muita gente, e eu vou responder com carinho. Pretinho, mas por que no banquinho? Não podia ser no chão direto? Podia sim, e às vezes é, mas o banquinho é um meio termo. O chão é o extremo da entrega. A cadeira alta é o extremo da postura. O banquinho é equilíbrio. É perto da terra sem perder o eixo. É humildade sem sofrimento. É firmeza sem rigidez. O banquinho ensina a postura correta do espírito, nem inflado, nem esmagado. E isso é uma lição que salva a vida. Porque tem pessoa que vive inflada, ego grande, peito duro, incapaz de pedir ajuda, incapaz de dizer errei, incapaz de chorar. Essa pessoa quebra por dentro e não sabe por quê. E tem pessoa que vive esmagada, se diminuindo, se culpando por tudo, carregando o mundo nas costas, aceitando migalha, pedindo desculpa por existir. Essa pessoa também quebra. O preto velho no banquinho mostra o caminho do meio. Agora, segura minha mão nessa prosa, porque eu vou lhe contar uma história mais antiga ainda. Uma história que eu guardo como reza. Teve um tempo em que eu, ainda com corpo, trabalhava num lugar onde a dor era rotina. E naquele lugar tinha um velho que ninguém dava nada por ele. Ele era dos mais silenciosos. Não era de falar alto, não era de brigar, não era de chamar atenção. Mas quando ele sentava num banquinho improvisado, perto de uma parede de barro, as pessoas se aproximavam sem entender por quê. Uma moça jovem um dia chegou chorando para ele, chorando por amor, chorando por perda, chorando por medo, e ele não disse, vai passar. Não disse, Deus sabe o que faz. Ele só fez um gesto, bateu no banquinho do lado. Ela sentou, e ele ficou em silêncio junto. O silêncio dele era tão cheio que parecia abraço. Depois de um tempo, ele falou uma coisa simples. Você não tá sozinha, fia. Só isso. E a moça respirou, como se tivesse voltado ao mundo. Porque às vezes a pessoa não precisa de explicação, precisa de presença. Aquele velho me ensinou sem querer. Sentar é um jeito de dizer eu fico. E o preto velho, quando senta, diz isso para o ambiente inteiro. Eu fico. No mundo de hoje, onde tudo é abandono disfarçado, isso é milagre. Quantas pessoas você já viu sendo deixadas no meio da conversa? Deixadas no meio do sentimento? Deixadas no meio da dor? Depois a gente fala. Agora não dá. Você é muito sensível. Para com isso. O mundo vive empurrando a dor para o canto, como se dor fosse sujeira. O preto velho não empurra. Ele senta do lado.
Isso muda o ambiente porque dá permissão para a verdade aparecer. Onde tem verdade, tem cura começando. Agora, deixa eu lhe mostrar uma outra camada do banquinho que pouca gente percebe. Ele é um lugar de limite. Sim, meu filho, limite. Porque o preto velho é amoroso, mas não é bobo. Ele acolhe, mas não permite desrespeito. E o banquinho, por ser um ponto fixo, delimita o espaço sagrado. Quando ele senta ali, ele cria um centro na gira, cria um eixo, e em torno do eixo tudo gira melhor. Até o que está bagunçado encontra referência. Na vida da gente é assim também. Pessoa sem eixo vira pessoa fácil de ser levada, fácil de ser manipulada, fácil de ser drenada, fácil de ser confundida. O banquinho é um símbolo de eixo. E talvez você esteja me ouvindo agora e pensando, tá, e o que isso faz no meu ambiente, na minha casa, no meu dia a dia? Faz muito. Porque o ambiente não é só o lugar físico. Ambiente é o campo que você carrega e espalha. Seu pensamento cria clima, sua emoção cria clima, sua postura cria clima, sua respiração cria clima. Se você vive correndo, sua casa vive corrida. Se você vive brigando, sua casa vive tensa. Se você vive com medo, sua casa vive em alerta. Mas se você aprende a sentar por dentro, meu filho, você vira um banquinho no meio do caos, você vira um ponto de firmeza, você vira aquele tipo de pessoa que, quando entra na sala, acalma sem querer. E isso é espiritualidade aplicada, isso é ancestralidade viva. E aqui eu vou lhe dar um presente simples, que não é promessa de milagre, é prática de fundamento. Repara onde você apoia a sua vida. Repara se você tem algum banquinho interno. Porque tem gente que vive sem lugar de repouso, não tem um canto do dia para respirar, não tem uma pausa, não tem um ritualzinho simples, não tem nada que diga para o corpo, agora eu posso baixar a guarda. O preto velho senta para mostrar que esse lugar precisa existir. E se não existe, você cria. Cria com um copo d'água na mesa e 2 minutos de silêncio. Cria com um banho demorado prestando atenção na água. Cria com uma oração curta, cria com uma música baixinha, cria com um caderno onde você despeja o que está preso, cria com um banco na praça, cria com um canto da cama antes de dormir. Não precisa ser bonito, precisa ser verdadeiro. O banquinho não é bonito, é verdadeiro. E sabe por que eu estou lhe dizendo isso com tanta calma? Porque tem algo muito importante que acontece quando o preto velho senta. E a maioria das pessoas só sente, mas não entende. Quando ele senta, ele baixa a vibração do ambiente para caber quem está ferido. Tem ferida que não consegue entrar em lugar vibrando alto demais. Tem dor que não consegue falar no meio de euforia. Tem pessoa que precisa de um clima mais lento para conseguir se abrir. O preto velho baixa a vibração, não porque a luz é pouca, mas porque a luz pode ser suave. Luz forte demais também cega. Ele traz a luz de lamparina. E a luz de lamparina revela o que a luz do holofote esconde. Revela detalhes, revela rachaduras, revela sentimentos. E aí o trabalho começa. Agora, escuta essa parte com o coração porque ela é séria. Muita gente confunde espiritualidade com fuga. Quer ir para o alto para não olhar o que está embaixo. Quer vibrar positivo para não encarar a tristeza. Quer falar de luz para evitar a sombra. O preto velho não é assim. O preto velho é luz que senta do lado da sombra sem medo. O banquinho é esse compromisso. Eu não vou fugir do que você sente. E quando o ambiente percebe isso, ele permite que o que está reprimido venha à tona. E isso pode dar choro, pode dar tremor, pode dar um suspiro grande, pode dar até um silêncio profundo. E tudo isso é sinal de vida voltando. Aí você entende por que tanta gente diz, eu entrei pesado e saí leve. Não é porque alguém tirou um peso com a mão e jogou fora. É porque o peso finalmente foi colocado no lugar certo, foi assentado, foi reconhecido, foi cuidado. O banquinho ajuda a assentar. E agora, para fechar esse primeiro pedaço da nossa prosa do jeito certo,
Eu quero lhe levar para um instante que é quase invisível, mas muda tudo. Presta atenção na próxima vez que você vir ou imaginar um preto velho sentando no banquinho. Antes dele falar qualquer coisa, existe um micromomento em que ele ajeita o corpo, firma os pés, coloca o peso na madeira, respira, e parece que ele chega de verdade. Esse chegar é o que muita gente perdeu. O povo está sempre meio fora, meio no passado, remoendo, meio no futuro, temendo, meio no celular, meio na conversa, meio na vida. E o preto velho, com um gesto simples, ensina a chegar. Chegar é um ato espiritual, e quem chega muda o ambiente. Porque o ambiente não precisa de gente perfeita, precisa de gente presente. Então, eu lhe faço uma pergunta mansa, sem cobrança. Faz quanto tempo que você não chega em você? Faz quanto tempo que você não senta por dentro? Faz quanto tempo que você não dá para o seu coração um banquinho? Se essa pergunta doeu um tiquinho, não se assusta. Dor de verdade, às vezes, é só sinal de que ainda tem sensibilidade aí. E sensibilidade é ouro quando a gente aprende a cuidar. O filho de fé que tentou tirar o banquinho, esse caso eu lembro como se fosse agora, porque tem lição ali que até hoje eu vejo se repetindo na vida do povo, em casa, no trabalho, nas amizades, no amor. Tem gente que mexe no que não entende, achando que está melhorando, e só depois percebe que tirou o eixo do lugar. Naquela noite, a casa estava cheia. Não cheia de gente só, não. Cheia de expectativa, cheia de coração apertado, cheia de pedido calado. Tinha gente que vinha toda semana e tinha gente que vinha pela primeira vez, meio desconfiado, segurando as próprias dor, como quem segura um copo cheio, com medo de derramar. O terreiro já tinha seus costumes, tudo no lugar, a firmeza do canto, a água, a defumação, as guias, os bancos da assistência, o espaço de consulta e o banquinho do preto velho, sempre no mesmo canto, como se fosse parte da própria parede. E era. Só que naquele dia, mais cedo, um dos filhos de fé, homem bom, trabalhador, desses que gostam de fazer tudo certo, teve uma ideia. Ele olhou para o banquinho e achou ele feio, gasto, velho demais. Madeirinha marcada, com uma perna um pouquinho torta que só a casa sabia ajeitar no chão. E ele pensou, com boa intenção e pouca escuta, um preto velho merece coisa melhor. E veja, intenção boa, às vezes, é igual remédio errado. Pode piorar se você não sabe a dose. O homem foi lá e trouxe um banco novo, bonito, envernizado, assento largo, forte, retinho, brilhando. E com aquele orgulho de quem quer agradar, ele guardou o banquinho antigo lá no fundo, perto do quartinho de limpeza, como quem faz uma surpresa. Quando a gira começou, a energia veio, mas veio atravessada. Não tinha erro visível. Estava tudo certo. E mesmo assim, parecia que as coisas não encaixavam. Os atabaques batia, mas o som não assentava. O ponto subia, mas voltava como eco. A assistência se mexia demais. Gente bocejando, gente com irritação boba, gente querendo ir embora. E eu sempre digo, quando o ambiente está estranho, não adianta procurar culpado. Procura fundamento. Porque fundamento é igual raiz. Ninguém vê. Mas se mexer, a árvore sente. Chegou a hora dos preto velho. O primeiro deles veio. Caminhou lento, como sempre. Chegou no lugar de sentar e encontrou o banco novo. Ele olhou, e não foi um olhar de raiva. Foi um olhar de dorzinha mansa, como quem encontra uma coisa fora do lugar. Ele passou a mão no banco, devagar, como quem lê a história pela madeira. E aí o silêncio ficou mais pesado, porque o povo sentiu. Sentiu sem saber o quê. Só sentiu. Ele tentou sentar. O corpo assentou, mas a energia não. Sabe quando você deita numa cama boa, mas não consegue dormir porque não é sua cama? Não é porque a cama é ruim. É porque seu corpo conhece seu lugar. Seu espírito conhece seu canto. O preto velho é assim também, só que muito mais profundo. Ele tentou mais uma vez, ajeitou, respirou e fez uma coisa que quase ninguém viu.
Ele firmou o pé no chão e pareceu procurar algo por baixo, como se estivesse chamando uma raiz que não respondeu. O dirigente, atento, se aproximou com respeito e perguntou baixinho se estava tudo bem. E o preto velho respondeu mansinho, mas com uma firmeza que cortava sem machucar. Não tá, fio. O dirigente gelou. Tem alguma coisa errada? O preto velho olhou para a assistência, olhou para o alto, olhou para o chão e falou: Você tirou meu chão. O dirigente franziu a testa confuso e o preto velho completou: Cadê meu banquinho, velho? O dirigente arregalou os olhos. Chamou um cambono, perguntou. Ninguém sabia. Até que o homem que tinha trocado apareceu, todo feliz, achando que ia receber elogio, e disse: Meu pai, eu trouxe um banco melhor para o senhor. O preto velho não brigou, não humilhou, não levantou a voz. Só olhou com aquela paciência antiga que dá vontade de pedir desculpa sem saber por quê e falou: Melhor para quem, fio? O homem travou. Uai, melhor para o senhor. Mais bonito, mais forte. E o preto velho sorriu de canto, aquele sorriso que não zomba, mas ensina. Bonito não sustenta raiz, não. Aí ele bateu com a mão no banco novo e fez um som seco, oco. Esse aqui é madeira sem história, fio. Madeira sem reza, madeira sem suor, madeira sem conversa. Você pôs verniz por cima, mas arrancou o fundamento por baixo. O homem ficou vermelho, quis se explicar. Disse que fez por carinho, disse que não queria desrespeitar, disse que achou que era uma melhoria. E o preto velho falou a coisa que virou lição naquela casa por muito tempo. Carinho sem escuta vira vaidade. Você não perguntou, você decidiu. Aí, meu fio, o ambiente inteiro pareceu parar. Porque quantas vezes a gente faz isso com quem ama? Acha que está ajudando, mas está impondo. Acha que está melhorando, mas está tirando o lugar do outro. Acha que está cuidando, mas está controlando. O dirigente mandou buscar o banquinho antigo. Reviraram o quartinho. Acharam ele lá no fundo, encostado, esquecido como se fosse tralha. Trouxeram correndo, pedindo desculpa com o olhar e colocaram no lugar. Quando o preto velho sentou no banquinho velho, meu fio, o ar desceu. Desceu como chuva fina. A casa assentou. Foi tão claro que até quem não entendia de nada percebeu. Parecia que o ambiente suspirou. E o preto velho falou, olhando para o homem: Não é sobre luxo, fio, é sobre lugar, é sobre o que funciona para o trabalho. Você quer me honrar? Então honra o fundamento. O homem chorou. Chorou porque entendeu. Chorou porque percebeu que muitas vezes ele tentava consertar o mundo para não sentir o próprio vazio. E o preto velho, sem acusar, mostrou. Depois disso, o preto velho ainda fez questão de pegar o banco novo e mandar colocar num canto para assistência. Disse: Isso aqui serve para quem está cansado e não aguenta ficar em pé. Nada se perde, fio, só aprende o lugar certo. E ali ficou uma lição que não era sobre madeira, era sobre o tipo de sabedoria que muda destino. Porque o banquinho velho tinha marca. E marca, meu fio, é memória. Você já reparou que alguns banquinhos de preto velho têm marcas de queimado? Marca de brasa, marca de cinza, marca de tempo. Tem banquinho que tem o assento um pouquinho côncavo, de tanto sentar. Tem banquinho que range, tem banquinho que parece torto, mas quando o preto velho senta, ele fica perfeito. Essas marcas não são defeito, são assinatura. O povo moderno gosta de coisa lisa, sem ruga, sem sinal, sem passado. Mas o preto velho gosta do que já viveu. Porque o que já viveu não engana, já provou o que é. Uma madeira nova, por mais bonita, ainda não aprendeu a se doar. Uma madeira velha já sabe. E o preto velho trabalha com isso, com o que já aprendeu a servir sem reclamar. E sabe qual é a coisa mais bonita? O banquinho, com o tempo, começa a pegar a energia da casa. Ele vira um ponto de firmeza, vira um lugar onde as bênçãos assenta, vira um pedaço da corrente. É por isso que, quando alguém mexe no banquinho sem cuidado, mexe no ambiente todo.
Não porque é superstição boba, mas porque existem objetos que viram extensão de um trabalho espiritual, como um rosário que passou por 1000 dedos rezando, como uma imagem que recebeu lágrima de fé, como um pano que enxugou o choro de gente, como um copo d'água que foi rezado noite após noite. O banquinho é isso. E agora eu vou lhe contar uma outra história, mais íntima, porque ela mostra o que o banquinho faz dentro de uma pessoa, não só no ar do lugar. Tinha um rapaz, novo ainda, mas com um peso antigo. Sabe quando a pessoa tem um olho que parece cansado de vida demais? Era ele. Trabalhava muito. Estudava quando dava, cuidava da mãe doente, segurava as contas, segurava o irmão mais novo, segurava o mundo nas costas como se não tivesse direito de cair. Ele veio na gira meio por acaso, levado por um amigo. Sentou na assistência quieto, tentando não chamar atenção. Mas a energia de quem está carregando demais é como uma mochila que a gente vê de longe. Não precisa falar para sentir. Quando o preto velho chamou ele para consulta, ele levantou devagar. Chegou na frente e ficou meio sem jeito. Não sabia como falar, não sabia como pedir, porque quem sempre foi o forte não aprende a pedir ajuda, aprende a suportar. O preto velho olhou para ele e falou: "Senta, fio", e apontou para o banquinho. Mas não para o banquinho dele, para o banquinho do lado, menorzinho para assistência, quase rente ao chão. O rapaz estranhou. Sentar tão baixo parecia coisa de criança, parecia exposição, parecia se colocar numa posição vulnerável. Ele, que vivia armado por dentro, ficou travado. O preto velho não apressou, só esperou. E aí o rapaz sentou. No instante em que ele sentou, ele sentiu um troço no peito que ele não sabia nomear. Era como se pela primeira vez em muito tempo o corpo dele dissesse: "Ah!" Ele respirou fundo sem querer, e o preto velho falou: "Pronto, agora você está perto do chão. Perto do chão, fio, a mentira cansa. Só a verdade aguenta." O rapaz engoliu seco. O preto velho continuou: "Você está segurando mais do que pode." E foi ali que o rapaz desmoronou. Não de um jeito feio. Desmoronou bonito, desmoronou como árvore que finalmente permite cair folha velha para brotar folha nova. Chorou quieto, com vergonha, tentando limpar o rosto com a manga. E o preto velho disse uma frase simples que vale por 1000 terapia: "Não tenha vergonha de chorar, não. Vergonha é passar a vida inteira seco por dentro." O rapaz riu e chorou ao mesmo tempo, como se tivesse sido visto pela primeira vez. E o preto velho, no banquinho dele, explicou com paciência: "Você sabe por que o preto velho senta aqui, fio? Porque aqui eu pego o peso do mundo e jogo na terra. A terra aguenta. Você não precisa aguentar sozinho." Aí ele pediu um copo d'água, rezou baixo, soprou devagar, passou a mão na nuca do rapaz com um carinho que parecia reza sem palavra, e falou: "Você vai aprender uma coisa. Ajudar não é carregar. Ajudar é apoiar. Carregar é quando você tira do outro a chance de crescer e tira de você a chance de viver." O rapaz ficou ouvindo como se cada palavra fosse um degrau. Você está cuidando de todo mundo, mas quem está cuidando de você? E ele não soube responder. O preto velho não brigou, só apontou para o banquinho e disse: "Começa aqui. Todo dia, antes de dormir, senta. Nem que seja no canto da cama, nem que seja num banquinho, nem que seja no chão. Senta e conversa com você mesmo. Pergunta: o que eu estou sentindo?" E não foge da resposta, porque fugir da resposta é fugir da cura. O rapaz saiu dali diferente. Não porque os problemas sumiram. A mãe continuou doente. As contas continuaram chegando. O irmão continuou precisando. Mas ele saiu com uma coisa que nunca tinha tido, um lugar dentro dele para descansar, um banquinho interno. E veja, é isso que o preto velho faz. Ele não promete vida sem dificuldade, ele ensina vida com chão. Agora, me deixa lhe falar de um detalhe que hipnotiza quem repara. O jeito como o preto velho ocupa o espaço quando senta. Ele não espalha energia de qualquer jeito. Ele cria um círculo invisível. Quando ele senta, o corpo dele fica estável. A mão dele descansa.
o olhar dele baixa, a respiração dele funda. E tudo isso é linguagem espiritual. Tudo isso comunica para o ambiente. Aqui é firmeza. E o que acontece com as pessoas ao redor? Elas começam a imitar, sem perceber. Ombro baixa, mandíbula solta, respiração alonga, o campo todo se sincroniza. Isso é muito antigo, muito mais antigo do que a gente pensa. O corpo humano aprende pela presença, aprende pelo ritmo do outro, aprende pelo exemplo. O preto velho é exemplo vivo de calma. E eu sei que tem gente que vai dizer, mas isso é psicológico. Meu filho, e se for? Você acha que espiritualidade não toca a psicologia? Você acha que o espírito não conversa com a mente? O corpo é ponte, meu filho. O que cura por dentro usa tudo. Usa energia, usa emoção, usa símbolo, usa presença, usa palavra, usa silêncio. Não precisa escolher uma coisa e negar a outra. O preto velho não nega, ele integra. Por isso o banquinho funciona. E agora eu vou lhe abrir um segredo que é simples, mas profundo. O banquinho também protege. Protege o trabalho e protege a casa. Como assim? Quando o preto velho se aproxima do chão, ele cria um tipo de barreira natural. Não é barreira de não entra. É barreira de aqui entra só o que tem respeito. Porque o fundamento no chão é como um filtro, o que é pesado demais, sem propósito, assenta e é encaminhado. O que é mal intencionado não aguenta a vibração do amor calmo. Amor calmo é fogo baixo, mas é fogo que não apaga. Muita gente pensa que proteção é grito, espada, ameaça. Às vezes é. Tem linha que trabalha assim, mas preto velho protege com paz. E paz verdadeira dá trabalho. Porque paz verdadeira não é ausência de conflito, é presença de eixo. O banquinho é eixo, e quando existe eixo, o ambiente não vira bagunça com qualquer vento. Agora, deixa eu lhe levar para um lugar mais fundo ainda, porque o título da nossa história não é só "Por que ele senta ali", é "O que isso faz no ambiente". Então eu vou lhe dizer o que faz, em camadas, como quem descasca uma fruta devagar. A primeira camada: acalma o corpo das pessoas. A respiração muda, o coração baixa, a mente desacelera. A segunda camada organiza a energia do lugar. O excesso desce, o vazio começa a preencher, a casa fica mais pesada, no sentido bom, mais firme. A terceira camada cria confiança. Porque o gesto de sentar baixo comunica que ali não tem ameaça, não tem competição, não tem julgamento cruel. A quarta camada abre memória ancestral. A presença do preto velho chama lembranças antigas, sentimentos profundos, curas que não acontecem só com lógica. A quinta camada ensina postura espiritual. Nem acima demais, nem abaixo demais. Perto da terra, mas com dignidade, humilde, mas inteiro. E a sexta camada, que pouca gente percebe, cria tempo. Sim, tempo. O mundo moderno roubou o tempo do povo. Tudo é rápido, tudo é imediatismo. Até a dor tem que ser resolvida logo, como se sentimento fosse boleto. E o preto velho, sentado no banquinho, devolve tempo. Ele devolve tempo para a pessoa sentir, tempo para a pessoa falar, tempo para a pessoa chorar, tempo para a pessoa respirar. Tempo para a pessoa ouvir o que está tentando dizer a si mesma. Faz anos. Esse tempo é uma bênção. E quando a casa recebe esse tempo, o ambiente vira templo, mesmo que seja simples. Agora, eu quero que você imagine uma coisa que acontece muito e pouca gente entende. Tem pessoa que chega na gira e não consegue falar nada. Senta na frente do preto velho e trava. Dá nó na garganta. A mente some. A palavra some. E a pessoa fica com vergonha, achando que está passando vergonha. Mas o preto velho olha e entende. Não é falta de assunto, é excesso de coisa guardada. A pessoa guardou tanto que o corpo aprendeu a calar. E calar, depois de muito tempo, vira prisão. O que o preto velho faz? Ele não força, ele não diz, fala logo. Ele fica. E às vezes ele dá um tapinha no banquinho, como quem diz, tá tudo bem, você tá aqui. E só isso, meu filho, só isso. É o suficiente para desatar o nó.
porque o corpo precisa de permissão para sentir, e a permissão vem da segurança. O banquinho cria segurança. Agora eu vou lhe contar de uma vez que uma mulher chegou com raiva, raiva braba, raiva de vida inteira, daquelas raiva que a pessoa usa como armadura. Ela entrou falando alto, reclamando da demora, reclamando do calor, reclamando do som, reclamando do povo. O olhar dela era faca, o coração dela um nó. Quando chamou para consulta com Preto Velho, ela foi com o peito estufado, pronta para discutir. Sentou. E o Preto Velho, sentado no banquinho, olhou para ela e falou: "Você tá cansada, né, fia?" A mulher soltou uma risada debochada. "Tô não, eu só não aguento gente falsa." O Preto Velho deu uma tragada no cachimbo, soltou a fumaça devagar e respondeu: "Você não aguenta é dor calada. Aí você chama de falsidade para não chamar de ferida." A mulher ficou vermelha de ódio. "Você não sabe da minha vida." E o Preto Velho manso: "Não sei mesmo não, fia. Por isso eu pergunto, você quer brigar comigo ou quer descansar?" Aquilo atravessou, porque ninguém tinha perguntado para ela se ela queria descansar. Todo mundo só tentava consertar ela, ou fugia dela. Ela ficou em silêncio, o olho marejou, e o Preto Velho completou: "Senta no banquinho da sua vida, fia, desce, você tá em pé há tempo demais." Aquela mulher chorou como criança, e quando ela chorou, o ambiente ficou diferente. Não porque ela estragou o clima, porque ela limpou o ar. Às vezes o choro limpa. Ela saiu dali mais leve. Não virou santa, não. Ainda tinha caminho, mas ela foi embora com a primeira brecha de paz, depois de muitos anos, e o banquinho foi a porta. Você está entendendo agora como é que um assento pequeno pode mexer com tudo? Porque é símbolo vivo, e símbolo vivo trabalha na alma. Agora, como a gente está construindo essa narrativa como quem puxa fio de algodão e vai fazendo tecido, eu vou lhe levar para o segundo bloco dessa história, só que sem anunciar, do jeito que a prosa pede. Eu vou contar um pedaço da história do próprio Preto Velho. Não como lenda de livro, mas como memória sentida. Porque tem coisa que só faz sentido quando você entende de onde vem. Eu me lembro de um chão que não era chão de terreiro. Era chão de senzala, chão de estrada, chão de roça, chão de fuga, chão de castigo, chão de sobrevivência. E eu me lembro que a gente aprendia cedo uma coisa: quando você perde tudo, o mínimo vira sagrado. Um gole de água era sagrado, uma sombra era sagrada, um pedaço de pano seco era sagrado, e um lugar para sentar. Um lugar para sentar era como trono, não trono de rei, trono de humanidade. Porque quando você vive sendo tratado como coisa, qualquer gesto que lembre que você é gente vira reza. Sentar era reza, e eu me lembro de uma noite específica, uma noite que eu nunca esqueci. Tava frio, frio que corta, e a gente tava cansado, mas tão cansado que o corpo doía por dentro. Tinha um velho, mais velho que eu, que chamavam de Bento, mas nome, naquele tempo, nome era coisa que arrancavam. Mesmo assim, ele era Bento no nosso coração. Bento tinha um jeito de olhar que parecia fogo baixo. Ele falava pouco, mas quando falava, a gente escutava, porque ele falava coisa que acertava o centro. Naquela noite, depois do trabalho, a gente estava amontoado num canto, e uma moça, jovem ainda, tremia de medo. Tinha apanhado, tinha sido humilhada, e o corpo dela tremia não só de frio, mas de terror. E quando a pessoa está nesse estado, meu fio, a alma parece que sai do corpo. Ela se desprende para não sentir. Bento viu. Ele não tinha nada. Nada. Mas ele tinha um banquinho tosco feito de pedaço de madeira. Ele tinha feito escondido, juntando o resto, amarrando com fibra. Era o único lugar onde ele podia sentar sem deitar no chão úmido. Ele olhou para a moça e empurrou o banquinho para ela. A moça disse: "Não, Bento, isso é seu." E ele respondeu: "Quando você senta, fia, você volta." Ela não entendeu. Ele insistiu: "Senta." Ela sentou, e naquele instante o tremor diminuiu um pouco, porque o corpo sentiu apoio, sentiu chão, sentiu estrutura.
O banquinho pequeno deu a ela um contorno, e Bento sentou no chão, sem reclamar, encostado na parede. Eu olhei para ele e pensei, ele está se sacrificando. Mas ele me olhou e disse, como se tivesse lido meu pensamento: não é sacrifício não, filho, é fundamento. Banquinho é para quem está perdendo o corpo. Eu nunca esqueci isso. E olha como o mundo gira. Hoje eu vejo em outro plano a mesma coisa. Tem gente que não apanhou de chicote, mas apanha do mundo. Apanha de cobrança, apanha de abandono, apanha de palavra dura, apanha de solidão e perde o corpo, perde o chão, perde a si. Aí chega perto de um preto velho e ele dá um banquinho, porque o banquinho é um jeito de dizer: volta, volta pro corpo, volta pra alma, volta pra vida. E a casa toda, quando isso acontece, muda, porque uma pessoa que volta para si irradia outro tipo de energia. Ela para de espalhar desespero e começa a espalhar presença, mesmo que ainda esteja triste. Presença já é cura. Eu aprendi com Bento que um banquinho pode ser um gesto de salvação. E foi por isso que, quando eu virei espírito trabalhador, quando eu voltei como preto velho, eu nunca larguei o banquinho. Não por nostalgia, por missão, por técnica espiritual também, porque eu sei o que ele faz, eu sei o que ele chama e eu sei o que ele acalma. Agora, eu quero te contar uma parte bonita e delicada. Às vezes, o banquinho do preto velho não é só dele, ele empresta. Tem casa que tem um banquinho extra, e o preto velho faz questão de colocar a pessoa nele, como eu contei do rapaz. E isso não é à toa. Ele está colocando a pessoa num ponto específico do campo, onde a energia vai trabalhar melhor. Você já notou que, às vezes, na consulta, só de sentar e respirar, a pessoa já começa a sentir arrepio, bocejo, vontade de chorar, ou até um alívio que vem do nada? Aquilo é o corpo ajustando frequência. É como o rádio saindo de chiado e entrando na estação. O banquinho ajuda a sintonizar. E sintonizar é tudo, porque tem pessoa que chega tão fora de si que não adianta conselho. Conselho não entra. A pessoa ouve e esquece. Ouve e distorce, ouve e briga. Primeiro precisa sintonizar, precisa assentar, precisa descer. É por isso que preto velho é paciente, porque ele sabe que pressa não cura. E agora, como a gente está indo mais fundo, eu vou te falar de algo que é quase invisível, mas que você vai começar a perceber em toda a história de vida. Quando o preto velho senta no banquinho, ele não só desce a energia, ele sobe a consciência. Parece contraditório, mas não é, porque quando a energia desce do excesso mental, a pessoa começa a enxergar melhor. Enxergar não com o olho de fora, mas com o olho de dentro. A consciência sobe porque o ruído abaixa. É igual lago. Se você mexe demais, fica turvo. Se você deixa quieto, assenta e fica transparente. A água não mudou. O movimento é que mudou. O banquinho é esse deixar quieto. E aí o preto velho fala pouco, mas fala certeiro. E a pessoa entende. E quando a pessoa entende, ela muda. E quando ela muda, o ambiente da casa dela muda também. O ambiente do trabalho muda. O ambiente da família muda. Porque a vibração de uma pessoa é como perfume. Espalha. E agora, meu filho, minha filha, eu vou lhe dar uma cena que, se você visualizar com carinho, você vai sentir por que esse roteiro mexe com quem ouve. Imagina uma casa pequena, humilde, uma mãe na cozinha, mexendo panela, mas com o coração apertado. Um filho adolescente no quarto, calado, com raiva do mundo, sem saber como pedir ajuda. Um pai chegando do trabalho, cansado, falando pouco. O ambiente está pesado. Não tem briga, mas tem distância. Não tem grito, mas tem silêncio duro. Agora imagina que essa família, por algum motivo, cruza com a energia de um preto velho. Seja numa gira, seja num vídeo, seja numa conversa com alguém que traz esse fundamento. E a mãe aprende uma coisa simples: sentar. Ela pega um banquinho, põe no canto da sala. E todo dia à noite ela senta 2 minutos ali, em silêncio, respirando. Sem celular, sem TV, sem cobrança. Só senta. No começo, ninguém liga. O filho acha estranho.
O pai não entende, mas o ambiente sente. Porque quando alguém cria um ponto de calma, o caos começa a ficar sem espaço. Não some na hora, mas perde domínio. Um dia, o filho passa e para. Olha e pergunta: Mãe, você tá bem? E ela responde: Tô tentando ficar. E ele, sem entender direito, senta no chão do lado. 2 minutos. Nada extraordinário, mas ali nasce uma coisa: presença compartilhada. O pai, outro dia, chega, vê os dois ali e, sem saber o que dizer, pega uma cadeira e senta também. Não é banquinho, mas é a tentativa de participar. E, de repente, a casa inteira começa a ter um ritual simples: sentar juntos, sem obrigação, só para respirar. Você tá vendo? Isso é preto velho, trabalhando sem estar fisicamente ali. Isso é o banquinho virando ensinamento. E o ambiente muda, porque o ambiente é feito de pequenas repetições, pequenas escolhas, pequenas pausas. O mundo ensina a gente a correr. O preto velho ensina a sentar. E agora eu vou amarrar essa parte com uma verdade que você precisa guardar. O banquinho do preto velho é um convite para sua alma parar de viver de pé na beira do abismo. Tem gente que vive assim, sempre quase caindo, sempre no limite, sempre aguentando mais um pouco, sempre empurrando o descanso para depois. E o depois nunca chega. O preto velho sentado diz: Chega, vem! Vem pro chão, vem pro centro, vem pro agora. Na gira seguinte, o dirigente jovem chegou mais cedo. Chegou com o coração humilde, não aquele humilde de se diminuir, mas o humilde de quem aprendeu a ouvir. E antes de olhar vela, antes de olhar ponto riscado, antes de olhar defumador, ele foi direto no canto onde ficava o banquinho do preto velho. Pegou-o com as 2 mãos, como quem pega uma criança dormindo. Passou a palma por cima da madeira marcada. E naquele gesto simples, ele percebeu uma coisa que nunca tinha percebido. O banquinho tinha temperatura. Não era só madeira, era memória. Era trabalho, era raiz. Ele colocou no lugar de sempre, não 1 centímetro para lá, não 1 centímetro para cá. E ficou olhando por um instante, como se estivesse aprendendo a enxergar o invisível. Quando o primeiro ponto começou, a casa já estava diferente. Não porque alguém fez algo grandioso, mas porque alguém fez algo essencial com consciência. É assim que fundamento opera. É pequeno no gesto, mas grande no efeito. Os filhos de fé chegaram e estranharam, sem estranhar. Sabe quando você entra num lugar e sente que está tudo mais certo, mas não sabe explicar? O corpo sabe antes da mente. A gira correu bonita. E quando chegou a hora dos pretos velhos, o silêncio veio sozinho, como se o próprio ar tivesse decidido respeitar. O preto velho de sempre entrou, caminhou devagar, e quando viu o banquinho no lugar, ele não sorriu por vaidade, sorriu por gratidão. Gratidão de quem reconhece quando alguém aprendeu. Ele sentou. E no instante em que sentou, a casa assentou junto. Foi aquela mesma sensação de panela no fogo que alguém abaixa sem fazer alarde. A assistência respirou. Um choro contido começou aqui e ali. Um suspiro grande escapou de um peito mais ao fundo. E o dirigente jovem, observando, entendeu de vez. Aquilo não era detalhe, era alicerce. A primeira consulta da noite foi com o homem que tinha trocado o banquinho da outra vez. Ele voltou. Não voltou por obrigação. Voltou porque ficou com aquilo no coração, como um espinho bom, daqueles que incomoda até a gente aprender. Ele chegou quieto, sem a pressa de se justificar. Sentou na frente, e antes de falar qualquer coisa, o preto velho disse: "Você voltou, filho?" O homem abaixou a cabeça. "Voltei, meu pai. Eu queria pedir perdão. Eu achei que eu estava fazendo certo." O preto velho olhou com ternura e falou: "Você estava querendo fazer bonito. Hoje você está querendo fazer verdadeiro. Isso é crescimento." O homem levantou o olhar marejado. "Mas por que o senhor se importa tanto com aquele banquinho?" E aí, naquele ponto, a pergunta que parecia simples abriu um corredor inteiro de ensinamento. O preto velho puxou o cachimbo com calma. Soltou a fumaça devagar, como quem desenha no ar uma lembrança antiga, e respondeu:
Porque tem gente que passa a vida inteira procurando cadeira alta e perdendo o chão. E eu venho aqui para devolver o chão, fio. Ele bateu de leve no banquinho com carinho. Esse banquinho aqui é uma lição que o corpo entende sem discussão. O Senum precisa estar por cima para estar firme. O Senum precisa mandar para ter paz. O Senum precisa se endurecer para ser respeitado. O homem ouviu como quem bebe água depois de muito tempo no sol. O preto velho continuou, e aquela fala parecia não ser só para o homem. Parecia para a casa toda. Parecia para quem estava ouvindo de longe. Parecia para quem, em qualquer lugar, carrega o mundo no peito. Você quer agradar o sagrado? Então aprende o fundamento do sagrado. Escuta, pergunta, respeita o lugar das coisas. O homem respirou fundo. Eu entendi. Eu queria controlar. O preto velho assentiu devagar. Todo mundo quer, fio. Controlar é a ilusão que o medo usa para dormir. Só que o medo não dorme nunca. Quem dorme é a gente cansado. Ele inclinou um pouquinho o corpo para frente, como quem chega mais perto de um segredo. Você sabe o que é coragem? Coragem é sentar e sentir, sem correr, sem disfarçar, sem enfeitar. E o homem chorou de novo, mas dessa vez não era vergonha. Era alívio. A gira seguiu. Um por um vinha com seus pesos, um por um vinha com sua história. E o banquinho ali, silencioso, fazia seu trabalho do jeito mais bonito, sem aparecer, mas mudando tudo. Até que chegou uma hora em que veio uma senhora, já idosa, com uma dor antiga no olhar. Ela sentou, ficou quieta e pareceu que a palavra não vinha. O preto velho esperou. E quando ela conseguiu falar, saiu como fio fino. Meu pai, eu cansei. Essa frase, meu fio, minha fia, às vezes pesa mais do que choro, porque dizer eu cansei é admitir que a alma está no limite, e o mundo vive dizendo para a gente não cansar, como se cansaço fosse falha moral. O preto velho não julgou. Ele só falou, eu sei, fia, e apontou para o banquinho do lado. Senta mais perto do chão. Ela sentou, e na mesma hora o corpo dela relaxou como se alguém tivesse tirado um cinto apertado, e o preto velho disse, cansaço não é sinal de fraqueza não, é sinal de que você está carregando coisa demais do jeito errado. A senhora, com a voz tremendo, perguntou, e como é o jeito certo? O preto velho olhou para ela e depois olhou para o banquinho e respondeu, jeito certo é assim. Você põe o peso onde ele pode ser transformado. E a terra transforma, fia. A terra é mãe. Ela aguenta, ela recebe, ela devolve. E aí, ele fez uma coisa simples. Pediu um copo d'água, rezou baixo, soprou devagar e entregou para ela beber. Bebe. E enquanto bebe, imagina que você está descendo o peso pela coluna, até o chão, sem medo. Sem pressa, só descendo. A senhora bebeu, respirou, e como se um nó tivesse afrouxado, ela começou a falar. Falou de perdas, falou de solidão, falou de uma culpa que carregava há décadas, falou de um perdão que nunca pediu. E o ambiente inteiro parecia ouvir sem invadir, porque o banquinho ensinava a casa a respeitar. Em certo momento, ela perguntou com uma sinceridade que corta, meu pai, eu tenho conserto? O preto velho sorriu. Mas não foi sorriso de promessa fácil, foi sorriso de verdade. Fia, você não é máquina para ter conserto, você é vida, e vida não conserta, vida se cuida. A senhora fechou os olhos e uma lágrima correu devagar. Era como se finalmente ela tivesse recebido permissão para parar de se punir. E então aconteceu. No meio da consulta, quando o preto velho se ajeitou no banquinho para firmar melhor a energia, a madeira estalou. Um estalo seco, claro, e uma rachadura abriu no assento, bem no meio, como se aquele banquinho tivesse decidido falar em voz alta. O cambono se assustou. O dirigente se levantou pronto para trocar. A assistência prendeu a respiração, mas o preto velho não levantou de imediato, ficou quieto. Olhou para a rachadura, passou a mão por cima dela como quem lê um recado em braille, e falou, com a serenidade de quem entende os sinais. Não troca, não. O dirigente, confuso, perguntou, mas meu pai rachou. E o preto velho respondeu, rachou porque trabalhou.
O ambiente inteiro ficou em silêncio profundo. Ele olhou para a senhora na frente dele e disse: "Você tá vendo, fia? Madeira que sustenta peso 1 hora mostra a marca, mas não quer dizer que ela acabou, quer dizer que ela cumpriu." Depois ele olhou para o dirigente e para o cambono. "Pega uma fita, um couro, uma amarração simples, firma, não para esconder a rachadura, para sustentar a função." E aí ele disse a frase que virou fundamento naquela casa, e que eu quero que você leve para sua vida como se fosse reza. "Tem coisa em você que tá rachada também, fio, e você acha que tem que jogar fora. Mas o que você precisa é firmar, cuidar, sustentar, porque rachadura não é fim. Rachadura é lugar por onde a luz pode entrar." A assistência pareceu respirar junto. A senhora chorou com a mão no peito. O dirigente jovem entendeu mais uma vez. Ali não era teatro, era a escola da alma. Firmaram o banquinho com cuidado, ali mesmo, e ele continuou servindo, porque o fundamento não é sobre perfeição, é sobre continuidade. A gira terminou com uma paz diferente, daquelas paz que não é euforia, é paz de chão, paz de quem voltou para o lugar. Depois que o povo foi embora, o dirigente ficou sozinho por um tempo, arrumando as coisas. Ele olhou para o banquinho rachado, agora amarrado, e percebeu que aquilo era um espelho da própria casa. Uma casa que já tinha passado por tempestade, já tinha sido julgada, já tinha sido incompreendida, mas seguia firme porque tinha raiz. Ele ouviu dentro dele como se fosse voz de avô: "Cuida do simples." E ficou ali com vontade de chorar, mas de gratidão. Porque tem gente que passa a vida procurando o extraordinário e perde o essencial. E naquele dia ele entendeu: o extraordinário mora no essencial bem cuidado. E agora, meu filho, minha filha, eu fecho essa história do jeito que ela pede, trazendo ela para você, para sua casa, para o seu ambiente, para o seu mundo. O banquinho do Preto Velho não é só um objeto. É um lembrete de postura, é um convite para desacelerar. É uma tecnologia antiga de cura, aterramento, presença, paciência, escuta. É a prova viva de que a força mais bonita não é a que faz barulho, é a que sustenta. E se você está me ouvindo agora e sentiu alguma coisa mexer aí dentro, eu quero te dizer com carinho: isso é sua alma reconhecendo um fundamento. Talvez você esteja cansado, talvez esteja acelerado, talvez esteja tentando controlar tudo, talvez esteja segurando peso demais, talvez esteja vivendo de pé por dentro há tempo demais. Então, eu te deixo uma prática simples, que não é promessa milagrosa, mas é caminho de verdade. Arruma um banquinho para sua alma. Pode ser um canto da sua casa, pode ser um minuto do seu dia, pode ser um lugar baixo onde você senta e respira, sem celular, sem cobrança, sem performance, só você, o chão e a verdade. Senta e pergunta para si mesmo com honestidade: o que eu estou sentindo? O que eu estou carregando? O que eu preciso colocar no chão? E quando você fizer isso, você vai perceber uma coisa que o Preto Velho ensina sem falar alto. O ambiente muda quando você muda de dentro, porque você é um ambiente também. E para terminar, eu volto com aquela imagem que abre e fecha tudo. Um velho sábio senta num banquinho simples, e o mundo, por alguns instantes, aprende a respirar. Se você quer continuar nessa roda comigo, se você quer entender mais dos fundamentos, das histórias e das lições da ancestralidade que curam a vida real, então fica por perto. No canal Ancestralidade, a gente não corre, a gente assenta, a gente conversa, a gente aprende a ouvir o que o silêncio tem para ensinar. E se essa história tocou você, não guarda só para você não. Tem muita gente por aí precisando de um banquinho por dentro e nem sabe. Compartilha com quem anda sem chão. E volta para a próxima prosa, porque ainda tem muito fundamento escondido nas coisas simples que o mundo chama de pequenas, mas que a alma reconhece como gigantes.